Amém? Vamos ao nosso estudo de hoje, ao nosso sermão. Nós estamos pregando sobre o livro de Tiago, estamos na sequência de estudo sobre o livro de Tiago. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, encerramos o capítulo 1 semana passada, e hoje nós vamos estar lendo o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. A carta de Tiago é uma carta muito direta, uma carta prática de como um cristão deve se comportar, como deve ser o comportamento ético de um cristão. Desde o capítulo 1, Tiago vem trabalhando assim de forma intensa no comportamento do cristão na igreja. E como que os cristãos devem lidar com as mais diferentes situações que são vivenciadas nessa jornada de vida, E Tiago, na sua carta, tem um objetivo duplo, quando ele escreve essa carta, que primeiro é demonstrar como o crente vai enfrentar as dificuldades da vida e as provações. E o segundo ponto, como o crente vai vencer a imaturidade e a incoerência das crenças com a prática da vida. No capítulo 1, nós vimos como o crente vai enfrentar essas provações, que as provações vão gerar fé. Depois, no segundo estudo, nós vimos que quem não tem sabedoria, que deve pedir a Deus, que Deus vai conceder. Depois nós tivemos, como devemos suportar as provações e a diferença entre tentação e provação. E o último estudo de domingo passado, nós estudamos a necessidade de praticar a palavra de Deus. Tiago diz que quem ouve a palavra e não pratica é igual uma pessoa que se olha no espelho e se vira e esquece a sua própria face. Uma pessoa que lê a palavra, conhece a palavra e não pratica, é igual uma pessoa que se olha no espelho e se vira e esquece a própria face. Então, esse aí foi um resumo do capítulo 1 de Tiago. Então, hoje, capítulo 2, do versículo de 1 a 13. Todos encontraram aí? Hoje a gente está sem o data show. Eu vou ler aqui na versão King James. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrardes dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa. Assenta, pois, mas disserdes ao pobre: tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou:
não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor, prestando culto a Ti. Que essa mensagem possa estar entrando em nossos corações, que possamos praticar a palavra do Senhor, como Tiago está propondo. Muito obrigado, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Então aqui no capítulo 2, Tiago vai tratar sobre a verdadeira e a falsa religião. Ele vai tratar do tema se a minha fé é uma fé verdadeira ou uma fé falsa. E o ponto que ele vai tratar nesse texto é sobre a fé testada. Tiago aborda nosso relacionamento com Deus e com o próximo, deixando claro que o amor recebido do Pai, através de Cristo, deve ser compartilhado, ensinado e vivido. Tiago vai tratar sobre a acepção de pessoas. Em algumas versões, vai estar o termo discriminação. Principalmente na versão Almeida, século 21, está discriminação, não está acepção. E no versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção, em parcialidade, em favoritismo de pessoas. Se assim fazemos, não somos realmente cristãos. A fé que Tiago ensina está andando na contramão do exclusivismo. Pois onde há acepção de pessoas, há pouco da vida de Cristo demonstrada. Nós temos uma frase conhecida, que eu não sei o autor, que diz o seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Isso é uma verdade. É impossível amar a Deus sem amar ao próximo. Tiago está iniciando esse capítulo 2 de uma forma conciliatória, dizendo: meus irmãos. E a admoestação de Tiago vai de encontro com a quebra do amor vivenciado pela igreja. A acepção de pessoas, isto é, o favoritismo de algumas pessoas em detrimento a outras, é um problema visível que está afetando de forma trágica a saúde espiritual da igreja. Isso é verdade ou não é? Isso acontece nos dias de hoje ainda? E isso afeta a vida espiritual da igreja. Jesus não fez acepção de pessoas. A Bíblia relata Zaqueu. Jesus estava numa multidão, e ele vê Zaqueu e manda Zaqueu descer. E fala: desce que eu vou na sua casa hoje, vou me hospedar na sua casa hoje. E as pessoas que estavam lá, o que elas falaram? Ele está indo na casa de um pecador. E ainda vai entrar na casa de um pecador e vai se hospedar na casa de um pecador. E o que Jesus disse? Hoje nessa casa teve salvação. Então Jesus não fez acepção de pessoas no seu ministério. E Tiago está nos cobrando isso, que também não façamos. No versículo 2 e 3, Tiago aqui cita um exemplo do que está acontecendo nas igrejas em Jerusalém. Aqui no texto fala sinagogas, porque as sinagogas eram o local onde os judeus se encontravam, se reuniam.
Só que Tiago está falando para judeus convertidos ao cristianismo. E muitas sinagogas se tornaram completamente cristãs. Então, seriam, assim, na tradução, seria assembleia, seriam as nossas igrejas hoje, né? Então, ele cita lá duas pessoas, uma que entra na igreja trajando roupas caras, ao mesmo tempo entra uma pessoa pobre, né? E, com a pessoa rica, separa-se um lugar especial para ela. E a pessoa pobre, ou você fica em pé, ou senta aqui onde que eu coloco os meus pés. Então, a gente vê uma clara, assim, um tratamento diferenciado, que foi feito com base na avaliação externa das pessoas. Então, a acepção de pessoas é honrar essas pessoas que aparentam riquezas, prosperidade, prestígio, com base na aparência. E Tiago está bravo com essa situação das pessoas estarem fazendo essa acepção de pessoas na igreja, pessoas que conheciam a palavra de Deus. Então, a fé testada é isso. Avaliação, né? Qual é a sua avaliação quando entra uma pessoa bem vestida e outra mal vestida? Isso é você fazer uma acepção de pessoas. É a sua fé testada. Abraão teve sua fé testada. Deus mandou ele levar Isaac para sacrificar. E Abraão confiou em Deus e levou, porque ele sabia que Deus ia providenciar um animal para ser sacrificado no lugar do filho. E não foi o que aconteceu? Abraão teve sua fé testada. E hoje? Nós fazemos acepção de pessoas? O que vocês acham? Será que a gente julga as pessoas pela aparência? Não só dentro da igreja, como aí fora também. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por um constrangimento de chegar numa loja e ser mal atendido. Não já? Pessoa se desfazer? Atender mal? Só que nós que conhecemos a palavra de Deus, isso não deve acontecer. Muitas vezes nós usamos 2 pesos e 2 medidas. Dependendo do dinheiro que a pessoa tem, dependendo do diploma que ela tem, da escola que estudou, da família que ela pertence. Nós muitas vezes costumamos classificar as pessoas como importantes, menos importantes ou insignificantes. Quando nós recebemos pessoas em nossa casa, nós recebemos todas da mesma maneira? Ou tem pessoa que você fala assim, não, eu preciso dar uma arrumada na casa. Essa pessoa vem aqui. Ou eu preciso fazer uma comida melhor. Tem que ter uma sobremesa. A gente faz isso? Ou será que todo mundo que chega na nossa casa é igual? Sempre tem aquela pessoa que, esse é mais íntimo. Esse não precisa tanta coisa, não tem? A gente não faz isso? Então, isso aí a gente está tendo acepção de pessoas. A gente está tratando as pessoas de maneira diferente. E Deus enxerga as pessoas dessa forma? Cada um de um jeito? Claro que não, né? Deus não vê as roupas que as pessoas estão usando. Deus não vê diploma na parede. Para Deus, um analfabeto ou uma pessoa que tem doutorado tem o mesmo valor. Romanos 2,11 diz:
Porquanto em Deus não existe acepção alguma. Algumas versões, porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Em várias passagens bíblicas, diz que Deus quer que todos se arrependam. Cristo morreu por todos. 1 Timóteo 2,6. Cristo morreu pelos pecadores. Romanos 5,8. Cristo morreu por todos os homens. Cristo morreu pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus, antes da criação do mundo, fez um plano de salvação para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Mas o plano de salvação de Deus foi para todos. Quem aceitar será salvo. Deus não fez acepção de pessoas. Deus não escolheu esse ou aquele para salvação, para a vida eterna. Foi para todos. Cristo morreu por todos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então nós temos essa escolha. Mas Cristo morreu por todos. Deus não fez discriminação para a salvação. Versículo 4. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ele diz que na hora que fazemos esse tratamento diferenciado, baseado na aparência, nós fazemos distinção entre nós mesmos. Enquanto Cristo ensinou que na igreja não existe diferença entre pessoas, Tiago está denunciando o contrário. E toda vez que fazemos acepção de pessoas dentro da igreja, nós estamos indo ao contrário do que Cristo ensinou. E a acepção de pessoas nos torna juízes movidos de intenções perversas. A característica de um juiz, o que é? Que ele tem que julgar alguém de maneira imparcial, não é? Quando tem um julgamento, ele tem que julgar a pessoa de maneira imparcial. Ele não pode tomar partido para um lado. E quando ele toma partido de alguma forma, qual que é a intenção? Levar algum tipo de vantagem futura. Talvez uma pessoa pública, uma pessoa conhecida, que tem posição social, ou está sendo subornado. Então, quando ele toma partido, ele está, de alguma forma, querendo alguma vantagem. E quando a gente faz isso, também, de favorecer, por causa de uma posição social, nós estamos agindo como um juiz movido por intenções perversas. Porque no nosso íntimo, nós queremos alguma vantagem em troca, algum favor. Uma posição social, eu sou parente desse, sou parente daquele, a gente quer sempre ter contato. Entendeu? Nas igrejas, nós sempre vamos ter pessoas que vão ocupar cargos nas igrejas por conta de sua posição social. Porque é um empresário bem-sucedido. Vai ter as pessoas que o pastor não vai disciplinar. Né? Então, assim, hoje, isso é real nas nossas igrejas. Coisas que Tiago está denunciando lá atrás. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam?
Tiago, nessa passagem aqui, não está dizendo que o pobre deve ser salvo e os ricos esquecidos ou perecerem no inferno. Então, essa parte do texto não está dizendo isso, tá? Porque se estivesse dizendo dessa forma, estaria fazendo acepção de pessoas, tá? Tampouco o texto defende a ideia de que a riqueza é pecado e a pobreza é virtude. Não está dizendo isso também. Nós temos que entender que se uma pessoa é rica, ela tem posses, isso não é pecado. Se uma pessoa está trabalhando, está ganhando muito bem, está tendo uma vida boa, isso não é pecado. O pecado é quando o dinheiro começa a tomar conta da vida dele. O pecado é quando o dinheiro passa a governar a vida dele. Mas ser rico não é pecado. Muitas vezes a gente costuma falar isso, é rico não. Mas ser rico não é pecado, tá? E nós temos que entender também que humildade não é pobreza. Nós temos pobres, humildes, e temos ricos, humildes. Nós temos pobres arrogantes que fazem acepção de pessoas, como temos ricos também arrogantes que fazem acepção de pessoas. Então, a gente não pode ligar a humildade ao pobre. Tá? E aqui no texto, Deus naturalmente aceita os ricos tão prontamente como os pobres, não favorecendo nenhum nem outro. Porém, a riqueza material muitas vezes é um obstáculo para a fé em Deus. Está lá em Mateus 19, 23 e 24. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque muitas vezes o que governa a vida de uma pessoa que tem posses, que tem condição financeira, é o dinheiro. Ele adora a mamon. E aí, muitas vezes, é difícil a pessoa entregar a sua vida e deixar que Deus administre a sua vida e administre o seu dinheiro. Nós temos exemplo disso na Bíblia. Versículos 6 e 7. Contudo, vos tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se a gente olhar para a história da igreja, nós vamos ver que as perseguições, as opressões, as difamações contra os crentes, geralmente é de quem tem poder. Poder financeiro, poder político, poder militar. Nós estamos vendo países aí que você não pode falar do evangelho. Por quê? Poder político, poder militar. E são essas pessoas que oprimem o evangelho. E na hora que a gente menospreza o pobre e honra os ricos, que são os que oprimem os crentes, no caso aqui Tiago, vai voltar a falar desse assunto no capítulo 5. Porque lá no capítulo 5 ele explica o porquê, que quando os proprietários de terra oprimem os trabalhadores crentes pobres. Né? Quem oprimia os crentes daquela época? Eram essas pessoas, eram os ricos latifundiários daquela época, que não pagavam salários para os crentes, que levavam eles para os tribunais, não cumpriam os acordos que tinham sido feitos, e eram eles que blasfemavam o nome de Jesus. E a acepção de pessoas faz uma inversão da maneira como Deus vê o pobre. E ela acaba fazendo com que a igreja honre os seus perseguidores. Hoje nós temos aí os políticos. Quantos pastores não estão dando seus púlpitos para políticos? Quantos crentes não querem tirar uma foto do lado de um político
e fazem um monte de coisa aí com políticos. E depois, quando eles estão lá, quem fazem as leis contra as igrejas, contra os crentes? São eles próprios. Então, quando a gente honra essas pessoas, e são essas pessoas que blasfemam o nome de Jesus logo depois. Do versículo 8 ao versículo 11, Tiago está falando de quebrar a lei régia, a lei do reino, a lei rainha. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Então, essa lei régia que Tiago está falando, lei do reino, quando você faz acepção ou discriminação de pessoas, baseando-se na aparência, você está quebrando a lei régia, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá nos 10 mandamentos, nós temos os 4 primeiros mandamentos, que é a relação do homem com Deus. E os outros 6 é a relação do homem para com o seu próximo. E no Novo Testamento, Jesus resumiu esses 10 em 2. Amará a Deus acima de todas as coisas e amará ao próximo como a ti mesmo. Não foi isso? E uma vez que nós quebramos um mandamento, nós acabamos quebrando todos os mandamentos. E, especialmente aqui, é a quebra do mandamento: não matarás. Porque esse mandamento, além de proibir você de tirar a vida do seu irmão, da outra pessoa, você precisa amar. Não era amar ao teu próximo como a ti mesmo? E ali está incluído: não matarás. Então, se você tem que amar, isso quer dizer que você precisa zelar pela vida dele. Você precisa amar ele, você precisa zelar pela família dele, você precisa zelar pelos seus bens. E toda vez que nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos quebrando o mandamento: não matarás. Fazendo um ou outro, nós estamos quebrando a lei de Deus. Portanto, nós somos transgressores da lei de Deus. Olha como é sério essa situação da acepção de pessoas. Na lei de Deus, ela está sendo comparada com o mandamento: não matarás. E a gente fala tão pouco disso na igreja, né? De acepção. E aqui a gente está entendendo realmente o que significa. No versículo 12, falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago está chamando aqui, fazendo um chamado à coerência, né? Falai e procedei com todos. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Esse é o chamado que Tiago está fazendo para a igreja. Já que vocês são discípulos de Jesus, vocês professam acreditar na lei de Deus, vocês professam amor ao próximo, dizem que matar é pecado, vocês seguem o Senhor da glória, portanto, vivam da maneira como vocês falam. Sejam coerentes. Portanto, parem de fazer acepção de pessoas. É isso que Tiago está falando com eles. 1 João 4,20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aqui no final do versículo fala da lei da liberdade. O que é essa lei da liberdade? É o Evangelho. Ele é chamado de lei da liberdade, porque é uma lei que traz a liberdade, nos liberta dos prazeres humanos e nos une num só corpo. Então, a lei da liberdade em Cristo é obediência espontânea do crente à vontade revelada de Deus. É por esta lei que seremos julgados. Daí, pois ele fala assim: falai e procedei como devem o que esperam ser julgados pela lei da liberdade. E no versículo 13, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou da compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Olha como que esse versículo é forte. Tiago está falando aqui que no dia do juízo, aqueles que não usaram de misericórdia, que trataram as pessoas de maneira preconceituosa, esses não receberão a misericórdia de Deus. Olha como que é forte esse versículo. O juízo vai ser sem misericórdia. Quem está sendo preconceituoso, está tratando as pessoas pela aparência, essa pessoa está se encaminhando para ser julgado por Deus sem misericórdia. A Bíblia diz que vamos ser julgados de acordo com as nossas práticas. Aquilo que nós somos e aquilo que nós fizemos. E no dia do juízo nós vamos comparecer diante dele. E quem foi preconceituoso, arrogante, impiedoso para com os outros, Deus vai te dar o mesmo tratamento. Olha como que a palavra de Deus é forte, esse versículo. Deus vai te dar o mesmo tratamento que você está tendo com as pessoas. Então, um conselho é: nós devemos mudar de vida agora. Se arrepender, se converter, porque o preconceito é problema do coração. O coração precisa ser convertido para acabar com o preconceito. E o grande problema do julgamento pela aparência é que Deus não faz assim. Deus não age dessa forma. Nós temos a história de Davi. O profeta Samuel foi na casa de Jessé, ungiu o rei, o novo rei. Aí Jessé apresenta o filho mais velho, guerreiro, mais velho, alto, bonito. E Jessé deve ser esse. E Deus fala com ele: não, não é. Jessé mostra o segundo filho, mais bonito que o primeiro. Ah, é esse então. E Deus fala com Samuel: não é. E aí passam 7 filhos. Acabou os filhos? Ah, não, tem mais um. Caçula, está lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. Traz ele. Samuel olha, não deve ser. E Deus fala com ele: é esse. Mas como assim? Deus olha o coração. Deus julga o coração. Essa carta de Tiago aqui é uma carta prática. E nós não podemos nos considerar um cristão apenas pelos dogmas certos. Os dogmas que nós professamos. Porque professar a verdade, ela é fundamental e ela é inegociável. Entendeu? Então, uma pessoa ela não pode ser cristã se ela não professar a verdade bíblica.
Vamos supor, se uma pessoa ela não acredita que Jesus veio ao mundo, ela é cristã? Ela pode ser considerada um cristão se ela não acredita que Jesus veio? Não. Se ela não acredita que Jesus é Deus, ela não pode ser considerada um cristão, correto? Se ela não acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados, não é cristão. Se ela não acredita que Jesus ressuscitou no terceiro dia, a pessoa não é um cristão. Então, para ser um cristão, eu preciso acreditar nessas verdades, correto? Não preciso? Tá. Mas só isso me faz um cristão? Só acreditar? Não. Não necessariamente, né? Faz parte, mas não necessariamente. Por quê? Porque ser um cristão implica numa transformação que essas verdades vão produzir na minha vida. E é isso que Tiago está falando para a igreja. Porque crê em Deus, até o demônio crê. Crê em Jesus, até o demônio crê. Mas os demônios não vão ser convertidos. Por isso que Tiago está falando que temos que praticar a palavra de Deus. Não é só crer, não é só ter fé, não é só acreditar nos dogmas, mas é praticar. Concluindo, meus irmãos, nós precisamos lembrar que a Igreja de Cristo não pode viver fazendo concessões. E devido a um excesso de concessões, hoje a igreja está se afundando no secularismo. O cristianismo se desfigurou. E hoje temos apenas uma leve lembrança da igreja primitiva do século I. Hoje a gente tem um cristianismo pálido e que a poucos impressiona. Verdade ou não é? E a essência da lei de Deus é o amor. E quando a gente ama, a gente não faz acepção de pessoas. E amar ao próximo é um mandamento de Deus. Fazer acepção, fazer discriminação é contra a lei de Deus. E para a gente amar como Jesus, que a gente não consegue, isso é uma realidade, a gente nunca vai conseguir amar como Jesus amou, né? Nós devemos descobrir como Jesus nos amou, para a gente tentar imitar, porque a gente nunca vai amar como Jesus amou. E amar é viver e praticar a palavra de Deus. Amém? Esse foi o texto que eu trouxe hoje aqui para os irmãos. Domingo que vem vamos continuar no capítulo 2 de Tiago.